Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Neste quadro nós vamos continuar falando a respeito do cenário Trevas RPG, um cenário fantástico criado por Marcelo Deldébio, Nelson Buttrell, para o sistema Daimon, um sistema brasileiro que fez muito sucesso na década de 90 e que ainda hoje é curtido por muitos narradores de RPG, por muitos jogadores. Este não é o primeiro vídeo, né, falando sobre este sistema, mas é o segundo vídeo onde eu vou dar sequência ao estudo dos planos de existência de Trevas RPG. Ficou interessado? Pois fica aí, depois da vinheta eu tô de volta. Oi, gente! E aí, vamos dar sequência ao estudo dos planos de existência de Trevas RPG? Se você não viu o vídeo anterior, eu deixei aqui o link no card. Nele eu falo a respeito dos 5 planos de existência que estão sobrepostos na roda do mundo, ou seja, um sobre o outro. Eu falo do plano central, o plano onde fica a nossa Terra, o plano de Satânia. Eu falo dos planos inferiores a Satânia, Arcano, plano dos Gárgulas. Eu falo de Inferno, né, o plano inferior arcano, né, de onde as criaturas, né, elas estão presas no limbo. Eu falo de Tenebra, um local tão terrível, tão horripilante, que a imaginação não dá para prever o tipo de seres deturpados que habitam este plano. Eu falo também dos planos superiores ao nosso, como o plano de Paradísia, que é o plano onde vivem os deuses, que tem inter-relação com a Terra, né, onde vive o Demiurgo e os anjos da Cidade Prata, onde vivem os deuses do Olimpo, os deuses gregos, os deuses egípcios, enfim, toda e qualquer divindade que tenha tido alguma relação com os seres humanos da Terra, eles habitam o plano de Paradísia. E esses seres, embora habitem o plano de Paradísia, eles são de um plano mais elevado ainda, que é o plano do Éden, o plano dos seres tão divinos, que eles não querem ter relações com outros seres de planos inferiores. Lá no Éden, né, onde vivem essas criaturas extremamente evoluídas. E hoje nós vamos dar sequência falando de mais 4 planos, e esses planos eles não estão sobrepostos, mas eles estão adjacentes aos outros 5, ou seja, eles tocam esses planos, eles fazem interseção com estes planos, que são os planos de espírito, sonhar, inferno e Underworld. É isso aí. Tá interessado? Pois então, vem comigo que a gente vai começar. Esses 3 planos que eu vou falar agora, 3 ou 4 planos que eu vou falar agora, eles não são planos sobrepostos, tá? Eles são planos interligados, eles tocam os outros demais planos, tá certo? Vamos começar, por exemplo, com o plano de espírito. Espírito, que também é conhecido como o reino dos fantasmas, o reino dos espíritos, plano astral, entre outros nomes. Ele é muito semelhante ao plano físico, mas podemos também ver, né, que o sobrenatural cerca esse plano, né? Pois é nesse plano onde existem os fantasmas, os espectros, as assombrações. Esse plano também, por onde andam os chamados viajantes astrais. Ali também é o lar das aparições e das almas penadas. Nesse local, a matéria, ela é apenas transitória. Tudo que existe em espírito é constituído de força-pensamento. As almas dos indivíduos, elas são imortais, elas vagam pelo tempo e pelo espaço. Quando a pessoa reencarna, ela vai para o reino de espírito, né? E lá ela fica, né? Vagando, né? Elas podem permanecerem em escolas, em templos, em universidades, né? Durante a vida na Terra, em Arcano ou em Paradísia, a alma ela adquire conhecimentos e aprendizados que mantém neste plano. Quando ela chega ao seu limite máximo, né, quando a matéria envelhece, a carcaça morre e apodrece e a alma se torna livre novamente para vagar por espírito, até que um espírito mais avançado, né, ou um grupo de espírito mais avançado a encontre e a leve
para a sua reencarnação. Então, enquanto aguarda a reencarnação, essas almas elas permanecem no mundo de espírito. Seguindo complexos rituais, né, o espírito ele procura por uma nova carcaça que esteja sendo gerada, né, um novo bebê que está sendo criado, e aí, não importando a sua localização no plano terrestre ou em qualquer outro plano, por algum motivo, né, ainda desconhecido, durante o ritual, a alma ela perde a lembrança dos acontecimentos de vidas passadas, né? Ela nasce, né, sem ter lembrança das vidas anteriores que ela teve. Esse ritual, né, conhecido pelos humanos com o nome de nascimento ou encarnação, né, é o que permite aos seres que estavam em espírito retornarem para as outras órbitas da roda dos mundos. O espírito ele se conecta com diversos planos e também é dividido em duas partes. A parte mais próxima das órbitas, denominada espírito, e a parte mais afastada é chamada de éter. Entre as órbitas conhecidas inclui-se Marte, Vênus, Capela, nosso lar. E também é possível atingir este plano através de viagens astrais, né, como eu já falei, rituais ou magias complexas. Muitas vezes, uma pessoa desencarna com algum trabalho incompleto, ou vítima de alguma maldição ou de alguma circunstância especial. Esses habitantes de espírito, capazes de se comunicar com os vivos, são chamados de fantasmas. Mesmo os espíritos, eles não permanecem muito tempo neste plano de existência. Houve um médium chamado Ponce de Collins, que ele escreveu que a meia-vida de um espírito é de cerca de 300 anos, ou seja, no século XX, para cada 4 espíritos, né, nascidos na Terra, existem apenas 2 nascidos no século XIV e um antigo fantasma nascido no século XI. E assim por diante. Um fantasma de era romana seria extremamente raro. Por quê? Porque normalmente o espírito ele fica apenas 300 anos no reino dos espíritos, tá? Depois disso, aí a sociedade, né, que se encarrega das reencarnações, ela olha, ela vê e diz, não, esse aqui tem que reencarnar porque ele já está há muito tempo na orbe de espírito, não é permitido que ele permaneça tanto tempo. Então, né, os fantasmas, os espíritos que ainda estão, né, em contato com a Terra, eles seriam, né, quando muito, espíritos do século XIV, né? Espíritos mais velhos do que isso seria muito raro. É por essa razão que locais muito antigos, como alguns círculos de pedra, as pirâmides, os templos gregos, entre outros, né, possuem lendas sobre fantasmas, pois esses já abandonaram a Terra há muito tempo, tá? Então, o reino de espírito é esse reino aí, ele pode ser acessado de vários planos, né? Claro que é necessário conhecimento místico para isso, mas não é impossível. É um plano transitório passageiro criado pela força do pensamento dos outros planos que existem, né? E é para onde vão as almas desencarnadas e permanecem lá até que os seres evoluídos resolvam, né, as divindades resolvam providenciar o seu processo de reencarnação. Legal, né, gente? Vocês estão gostando do vídeo? Espero que sim. Vamos falar agora a respeito de outro plano, que também não é um plano sobreposto, também é um plano tangível, né? Também está tocando outros planos, que é o plano de Arcádia. Esse plano, na sua maioria, ele está localizado em algum lugar entre Arcano, Terra e Paradísia. Para vocês terem uma ideia, ele está dentro da órbita terrestre e também mescla-se com os reinos de espírito e sonhar. Ou seja, tem momentos que a Arcádia toca espírito, tem momentos que ela toca sonhar, e você não saberia identificar a diferença entre esses planos. Os reinos antigos, também chamados de Velha Arcádia, estão divididos em Arcádime, Erimanto, onde mora o assustador e famoso Javali de Erimanto. Você tem Calindo, Pégio e Ardenne. Esses planos, eles são todos banhados por rios, lagos,
e lagoas, entre eles o lago Estínfalo, onde ficam os pássaros de bronze. Alfeu, né, que liga Arcádia a Olympus e a Paradísia, e o famoso rio Estix, que liga Arcádia ao inferno, né? O rio Estix, para quem não lembra, é o rio por onde o barqueiro, né, o Caronte, ele leva, né, as almas, né, dos fiéis gregos para o inferno grego, lá de Hades. E afinal, quem habita o plano da Arcádia, né? A gente já viu que em espírito são os espíritos, na terra são os humanos, em Arcádia os demônios já, em Arcano os demônios de Arcano, em Paradísio os deuses e os anjos. Quem habita a Arcádia? Na Arcádia vivem as famosas criaturas de fantasia, né? Os seres místicos de fantasia, como por exemplo, ninfas, ciclopes, centauros, faunos, né? Bem como também habitantes das terras que originalmente foram banidos por Zeus da terra, né? Foram banidos, foram mandados para a Arcádia. A gente poderia imaginar as hidras, as mantícoras, os grifos e outras criaturas também da mitologia grega podem ser encontradas com relativa facilidade na velha Arcádia, como por exemplo os lobisomens, né? As fadas, tá? Então qualquer criatura de fantasia mística que você imaginar que não esteja enquadrada entre os anjos e os demônios, né? Eles habitariam esse plano de Arcádia. Mais especificamente na chamada Terra Antiga ou Velha Arcádia. Existe uma outra divisão do plano que é a chamada Nova Arcádia. Nesse local, né, estão refugiados os reinos das fadas. Elas tiveram que fugir, né, para Nova Arcádia durante a perseguição oriunda da Idade Média, quando o Demiurgo e os anjos da Cidade de Prata resolveram expurgar essas criaturas da Terra. Então elas fugiram para Arcádia e lá elas criaram uma região que hoje é conhecida como Nova Arcádia. Lá vivem, por exemplo, Oberon e Titânia, da mitologia do rei Arthur, reis e rainhas das fadas do Reino do Norte e Mabe, rainha das fadas do Reino do Sul. Como é um mundo formado por sonhos, por contos fantásticos. Em Nova Arcádia existem também cidades, bazares, onde dizem que as lendas elas podem ser negociadas, onde você pode encontrar absolutamente tudo que a sua imaginação criativa seja capaz de produzir. Então vamos lá. Fadas, silfo, dríades, ninfas, espíritos da floresta, terras povoadas de castelo de cristal, torres, reinos adormecidos. Lá também ao lado os espíritos dos bravos heróis, como Arthur Pendragon, o rei Arthur, a Baba Yaga, Celestia, magos, alguns dragões, né, como Grau-Gamor, Modred e outros. E muitos personagens dos velhos contos de fadas também habitam a região conhecida como Nova Arcádia. Existem alguns portais que realizam a conexão entre a Arcádia e a Terra, Paradísia e Arcano. Todos muito difíceis de se localizar. O principal portal para este reino na Terra encontra-se em Luna, a Lua. Meio contraditório, né? Se o portal é na Terra, não fica na Terra, fica na Lua. Mas enfim, é isso aí mesmo. Lembre-se, quando eu falo portal na Terra, estou querendo falar portal dentro da órbita da Terra, né? Então, no caso, seria na Lua, o local mais próximo para você encontrar esse portal. Existem ainda locais intermediários entre esta dimensão e os planos, como, por exemplo, Avalon, né? A famosa ilha lá, né? Do rei Arthur, né? Essa ilha, ela fica na intersecção da Terra com Arcádia, e existe também a Alzazié, que fica na interseção entre Arcano e Arcádia. Então são dois pontos, né? Um no plano da Terra e o outro no plano de Arcano, de onde se podem acessar Arcádia. A Nova Arcádia, ela é construída com material de que são feitos os sonhos, de maneira semelhante a sonhar, mais ou menos algo entre um meio termo entre a forma pensamento e o sonho propriamente dito. Dizem que a Arcádia tudo é possível de acontecer. Na Idade Média,
ainda havia alguns portais para Arcádia, quando a população da Terra ainda estava bastante ligada ao faz de conta e às lendas vindas da floresta. Apenas alguns poucos magos insanos ainda hoje lidam com Faerû. O restante prefere ficar afastado das criaturas elementais e preservar a sua sanidade. Arcádia também é o reino dos elfos e dos anões, retratados por J.R.R. Tolkien em seus livros, e dos halfling, bem como dos orcs, goblins e outras criaturas lendárias. Ou seja, se você curte uma boa aventura de fantasia, você está constantemente em contato com a orbe de Arcádia, um lugar mágico, místico, onde tudo pode acontecer. Falando então em algo onde tudo pode acontecer, nós chegamos ao nosso próximo plano de existência, que é um dos planos mais incríveis e mais surpreendentes de todo, o mundo de sonhar. Vamos falar então agora a respeito sobre este plano. Quando as pessoas dormem, né, a alma delas se afasta do corpo e penetra no que alguns místicos chamam de plano astral. O nosso espírito, ele permanece ligado ao corpo por um cordão de prata, que garante um retorno seguro de certas regiões perigosas, como certas partes de espírito. Nessas condições, a mente está pronta para vagar pelos campos verdejantes do sonhar. O sonhar, assim como a Arcádia, é feito de forma pensamento, né? A energia dos pensamentos das pessoas que sonham. E ali também qualquer coisa pode acontecer. No entanto, nos reinos de sonhar, existem passagens para o mundo dos mortos, que alguns cruzam durante o sonho e não conseguem mais retornar. Quando isso acontece, a pessoa morre ainda dormindo. Existem também passagens para os planos da Terra e para os planos de Arcano. O reino de sonhar, ele é governado por Hipnos, o deus grego do sonho, e por seus 3 filhos, Morfeu, que comanda a região de sonhar conectada à Terra, Phantasos, que comanda a região de sonhar conectada à Paradísia, e Proébitos, que comanda a região relativa a Arcano. Hipnos e os seus 3 filhos, eles comandam, né, o reino de sonhar com mão de ferro, né, eles não gostam de intervenção de outras criaturas em seus domínios. O interessante do mundo de sonhar é que nesse mundo, né, tudo que você imaginar pode acontecer. Então, durante o sonho, tudo que você sonhar pode se tornar realidade dentro do reino de sonhar. Inclusive, existem locais dentro de sonhar que eles são mantidos, eles existem por causa da força do pensamento das pessoas que acreditam nestas regiões, né? Então, existem reinos, castelos, existem senhores feudais extremamente poderosos dentro da região dos sonhos, né? Seres que são mantidos pela força de pensamento de fiéis, de adeptos. Então, o reino de sonhar é um reino muito, muito caótico, muito estranho, muito difícil de ser devassado, né? Então, viagens astrais dentro de sonhar são possíveis para magos extremamente poderosos, mas até mesmo esses magos, eles correm o risco de se perderem dentro do reino dos sonhos e de não conseguirem retornar em segurança aos seus corpos. Lembrando que quando eles fazem a viagem astral, eles permanecem vivos, portanto, permanecem ligados aos seus corpos através das dos chamados cordões de prata. E, inclusive, pode acontecer desse cordão de prata ele se romper enquanto a pessoa está sonhando, e aí ela fica vagando perdida dentro do reino dos sonhos, jamais pode retornar para o seu corpo. Outro plano também, né, que a gente não pode deixar de citar, é o plano do inferno. Aqui sim, inferno com O no final, e não inferno, tá? Ou seja, eu estou falando do lado dos anjos caídos e dos demônios que foram exilados de Arcano. Então, nesse local, né, que ele foi criado para ter colocado nele criaturas extremamente poderosas e extremamente corrompidas. De um lado, você tem os anjos caídos, aqueles que se voltaram contra o demiurgo, Lúcifer, né, e sua falange,
né, de anjos, e tem também os demônios exilados de Arcano. É que esses demônios exilados de Arcano, eles fizeram pactos, tá, com criaturas tão terríveis, tão corrompidas, tá certo, que eles acabaram se corrompendo também, e aí eles foram também enviados para o inferno. Esse local, ele é governado por uma trindade demoníaca. Essa trindade, ela é composta por Lúcifer, o anjo caído, Beelzebub e Satã. O inferno, ele é dividido em 9 níveis ou círculos. Mais lá para frente, quando eu falar sobre o suplemento, a Divina Comédia, eu vou falar mais a respeito de cada um desses círculos, desses 9 círculos do inferno. Hoje basta que você saiba que esse plano de existência ele é dividido em 9 níveis ou círculos separados, distintos, ou seja, dá nitidamente para você saber quando um começa e quando o outro termina. Cada um deles é habitado por uma casta diferente de demônios e pecadores. Por que isso? Porque para cada nível é enviado, né, um pecador ou um demônio ligado a um tipo de pecado, tá certo? Um mago muito famoso, né, o Dante Alighieri, ele é conhecido entre os humanos por ele ter descrito inteira e detalhadamente este plano em sua obra muito famosa, a Divina Comédia. Muitas pessoas acham que a Divina Comédia seria apenas uma piada, uma brincadeira de Dante, mas aqui no cenário de treva, Dante é considerado um mago e a Divina Comédia é levada a sério como sendo realmente a descrição correta do plano do inferno. O inferno, ele funciona como um entreposto de combate entre os anjos caídos e os anjos da Cidade de Prata, né? Para você saber mais detalhes, né? Você vai ter que ler o livro aí, A Cidade de Prata. O inferno, ele conecta-se com o Underworld, outro plano que nós vamos já falar, e com a Arcádia, através do famoso rio Styx. Segundo Dante, os seus círculos internos são em número de 9 e alguns deles também sofrem divisões. São eles: o círculo 0, que ocorre antes do rio Aqueronte. Nesta parte ficam as almas dos ignavos. Também mais próximo ao rio, as almas dos recém-mortos, que devem embarcar com Caron. Nível 1, que é também conhecido como limbo. Este nível ficam as almas dos que não foram batizados. Então, todos aqueles que não foram batizados, eles não podem, né, ir para o reino dos mortos, então eles ficam no limbo. Existe um templo grego neste círculo, habitado por sábios da antiguidade, que, embora não batizados, eles tiveram uma vida virtuosa. Existe também um castelo cercado por 7 muros, que para ser acessado é necessário cruzar 7 portas. Neste castelo vivem, entre outros, Enéas, César, Camila, Márcia, Lucrécia, Tarquino, Cornélia, Platão, Sócrates, Tales, Zeno, Heráclitos, Anaxagora, Orfeu, Túlio, Ptolomeu, Sêneca, além de Virgílio. Minos é quem guarda a porta do segundo círculo e diz aos condenados para onde eles devem se dirigir. Na terceira divisão, né, a divisão de número 2, é o chamado reino dos furacões. Neste círculo são castigados os luxuriosos, ou seja, aqueles pecadores que pecaram o pecado da luxúria, do prazer carnal. E esse local, ele é chamado de Reino dos Furacões porque ele é todo tomado por ventos extremamente perigosos, né? Furacões, tornados. E esses ventos, eles ficam arrastando, né, os corpos dos luxuriosos de um lado para o outro, jogando eles sobre pedras, né, para infligir dor e sofrimento a essas pessoas. O próximo círculo, círculo 3, também conhecido como círculo dos gulosos, né? Aquelas pessoas que pecaram, né, pelo excesso de gula. A pena dele consiste em ficarem sob uma forte chuva de granizo, água e neve, e a serem dilacerados pelas unhas e dentes de Cérbero, o cão de 3 cabeças, um dos guardiões, né, do inferno. No círculo 4, também protegido por
Plutão, estão encarcerados avarentos, que são condenados a arrastarem-se por toda a eternidade enormes pesos, correntes e sacos contendo milhares de moedas de ouro. Os avarentos, né, aquelas pessoas que guardavam seu dinheiro, né, que queriam adquirir riquezas, né, a qualquer preço, eles ficam então sendo forçados a carregarem os sacos contendo essas riquezas. É também próximo, nessa região também fica próximo ao rio Estige, tá? E nela milhares de avarentos, cujas mãos não têm dedo, ficam se batendo o tempo todo, tentando pegar as moedas de ouro que brotam das fontes do rio, né? Então, as pessoas, elas não têm mãos, elas não têm como agarrar, mas elas ficam naquela ânsia, naquele desespero, por toda a eternidade, tentando agarrar as moedas que brotam dessas fontes. Na região 5 fica a outra margem do rio Estige e o lado dos irascíveis, né, dos zangados, dos irados, né? A roda da fortuna, ela fica neste círculo, bem como também a cidade de ferro, chamada Dite, que é habitada pelos demônios, né? Então é aqui onde fica Dite. No sexto círculo ficam os hereges, né, em suas tumbas. As tumbas deles, elas ficam abertas e elas exalam odores terríveis. Este círculo, ele é coberto de covas, sepulturas e tumbas. Os demônios que residem aqui, eles moram em verdadeiros mausoléus. No sétimo círculo, também considerado o primeiro, o sétimo círculo, que também é considerado o primeiro, ele é guardado pelo Minotauro e é onde ficam os violentos. Este círculo, ele é dividido em 3 compartimentos. O oitavo círculo, Maleboge, trata dos fraudulentos e está dividido em 10 compartimentos concêntricos. Ou seja, o compartimento dos alcoviteiros, dos aduladores, dos simoniacos, dos impostores, dos trapaceiros, dos hipócritas, dos ladrões, dos malconselheiros, dos semeadores de cismas e dos falsários. Ou seja, toda essa galera aqui é considerada como fraudulenta e por isso habita o oitavo círculo. No nono círculo, o último círculo, está dividido em 4 compartimentos, ele é todo coberto de gelo e neve. Os compartimentos são Cainã, Antênora, Ptolomeia e Judeca. É neste círculo, né, onde acredita-se estar aprisionado Lúcifer, né, e os outros anjos caídos que lideraram a rebelião contra o Demiurgo. Tá? E agora, finalmente, nós chegamos a Underworld, também conhecido como Reino Antigo. O Reino de Underworld, ele se conecta com a Terra, com o espírito arcano. Esse reino é o lar de Hel, a deusa nórdica da morte. É o lar também de Osíris, Hades, né, e Plutão. É para este reino que as almas menos nobres vão, dependendo de suas crenças e ensinamentos. No século IX, através da forma pensamento dos mortais, o reino de Underworld ele foi anexado ao 7º, 8º e 9º círculo do inferno. Então é nesse local para onde vão aquelas almas tão ruins, né, tão terríveis que, né, nem mesmo o castigo é capaz de regenerá-las, né? Essa região, inclusive, ela já foi anexada ao inferno. Ela hoje em dia faz parte, né, do 7º, ela toca o 7º, 8º e o 9º círculo do inferno. Mas hoje já foi um plano independente para onde iriam, né, também os infiéis de outras religiões além da religião católica, né? Então, assim, gente, nós chegamos então, né, ao último dos planos de existência. Eu espero que você tenha gostado, né, dessa explanação. Eu espero que você vá poder utilizar isso nas suas campanhas de RPG, quando você estiver narrando as suas aventuras de trevas, né, para que você possa ter ideia de onde as criaturas vêm, de onde elas tiram seu poder, como a roda dos mundos funciona. Então fica aí o plano de existência para vocês. Nosso próximo encontro, quando a gente estiver falando ainda, nós vamos voltar a falar, né, do Cenário Trevas RPG. Eu espero que você
tenha gostado desse vídeo e se gostou, se inscreve, ativa o sininho para continuar recebendo, né, outros vídeos como esse. Se você já é assinante do meu canal, só me resta agradecer pelo seu carinho, agradecer a todos por terem ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Não deixem de compartilhar, não deixem de falar deste canal para outras pessoas que curtem o sistema Daimo. Então, gente, muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!